A paz do Senhor Jesus, amados, tudo bem? Pastor Lucas Malafaia aqui falando da Igreja Presbiteriana Viva em Casimiro de Abreu. Eu estou aqui para compartilhar esse vídeo com vocês, para expor algo que Deus colocou em meu coração tem 2 dias já, e essa palavra não sai do meu coração, e já era para eu ter gravado esse vídeo já há 2 dias atrás e ainda não havia gravado, e Deus insistentemente tem me incomodado. É uma pequena reflexão. A Bíblia fala em Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, finalzinho do capítulo, fala que Jesus, aos 12 anos de idade, ele se distancia dos pais, e vai para a festa anual, e os pais voltam, achavam que ele estava na caravana, junto com os familiares, e percebem, assim, depois de 3 dias, que ele não estava. Então eles voltam até Jerusalém e encontram Jesus no templo, ouvindo ali, sentado junto com os mestres, os doutores da lei, ouvindo a mensagem e colocando o seu ponto de vista também, e todos se admiravam com a forma com que ele falava, o conhecimento dele, enfim, isso aos 12 anos de idade. Depois acaba o capítulo 2 de Lucas, entra-se o capítulo 3, fala de João Batista batizando, e lá no meio do capítulo 3, vai falar que Jesus foi batizado por João Batista também, e diz lá que Jesus tinha 30 anos de idade quando começou o seu ministério, quando foi batizado e então batizado, começou o seu ministério, finalzinho ali do capítulo 3 de Lucas. E essa passagem, esses acontecimentos me subiram ao coração há 2 dias atrás, e Deus me fez pensar muito sobre isso. Sobre o que especificamente? A Bíblia vai falar que Jesus tinha 12 anos de idade, ele estava no templo aprendendo, ele estava no templo ali conversando sobre a palavra, sobre as questões da palavra de Deus, e depois a Bíblia só vai falar quando ele tinha 30 anos, dos 12 aos 30 anos de idade, ninguém sabe de Jesus, a Bíblia não relata o que aconteceu. Os historiadores apontam, que aos 12 anos de idade ele começou a ser treinado para ser mestre, ele virou um talmidim, que era um aprendiz de mestre, de doutor na lei, um aprendiz de rabino. Aos 12 anos ele se tornou um talmidim de alguém e foi crescendo. A Bíblia fala, capítulo 2 de Lucas, ele foi crescendo em graça perante Deus e os homens, e aos 30 anos de idade ele já era chamado de rabi, ele era chamado de mestre, ele era chamado de rabone, ele era chamado de doutor, de mestre, até por aquelas pessoas que não gostavam dele, chamavam ele de mestre. Por quê? Porque ele se tornou mestre. Ele cresceu dos 12 aos 30 anos e ele se tornou um mestre da lei, um doutor da lei, um rabi, um rabino ali naquela localidade. As pessoas conheciam Jesus, Jesus não era um desconhecido, quando ele passa por Pedro, quando ele passa por Tiago ali na beira-mar, e ele fala, vem e me segue, não era assim, não foi por acaso as pessoas, nossa, vou seguir esse homem, não, as pessoas sabiam que ele era um rabino, e esse chamado era comum, os rabinos chamavam os talmidins assim, venha e me segue, larga tudo e me segue. Então esse era um chamado já conhecido por eles. Mas o que Deus está falando comigo nesses dias? Deus estava falando comigo claramente que o nosso crescimento acontece no anonimato. O nosso crescimento vai acontecer no anonimato. As pessoas não vão ver a gente crescendo, as histórias não vão ser escritas, o ministério de Jesus começa a ser escrito quando ele tinha 30 anos.
mas a vida dele com Deus, a trajetória dele com Deus, o crescimento dele com Deus, adquirindo unção, adquirindo fé, conhecimento, poder, autoridade, adquirindo essa vida de Deus que ele tinha aos 30 anos e que começou a revolucionar toda aquela região e fez aquilo tudo que eu e você conhecemos na palavra de Deus, os milagres, tudo isso foi feito não a partir dos 30 anos, isso começou sendo plantado desde os 12 anos, e é exatamente do período que não aparece na Bíblia, é que Jesus adquiriu tudo isso. Ele começa um ministério pleno, ele começa um ministério perfeito, ele começa um ministério com maturidade necessária, unção necessária, fé necessária, poder de Deus necessário. Ele já começa com tudo pleno. O ministério de Jesus começa pleno, mas ele não começou ali aos 30 anos da noite para o dia. Teve uma caminhada. Eu não faço ideia do que Jesus passou dos 12 aos 30 anos. Eu não faço ideia das lutas dele dos 12 aos 30 anos. Eu não faço ideia. Talvez das crises existenciais que eu e você temos. Isso é uma realidade. Das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E parece que, nossa, o que está acontecendo? Ah, querido, a gente está sendo treinado para a plenitude do ministério. Ninguém vai escrever da gente nesse tempo. Ninguém vai escrever dessas lutas. Ninguém vai escrever do nosso choro pelas madrugadas. Ninguém vai escrever. Tem coisa que ninguém nunca vai escrever. Ninguém nunca vai saber. Ninguém nunca vai saber o que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos de idade. Mas foi esse período de anonimato que fez o ministério dele se lançar aos 30 anos de idade. Quero falar isso para você. Não desanima agora não. Faz força. Daqui a pouco, aos 30 anos, seu ministério vai desleixar, a sua vida espiritual vai desleixar, você vai viver coisas extraordinárias em Deus, mas aceita esse período de anonimato, onde a gente chora e ninguém vê, onde a gente luta e ninguém vê, onde a gente pede, quebra a cara, cai e levanta de novo. Ninguém nunca vai saber desse tempo. Mas nem precisa saber. Cresça em Deus nesse tempo, cresça no Senhor nesse tempo, que aos 30 anos o seu ministério vai avançar. Amém, queridos? Quero compartilhar essa palavra com você, algo que Deus pôs em meu coração. Eu espero que ela sirva de alimento para você. Amém? Deus te abençoe.